a matéria mais tranquila, porque nos remete à história. É verdade, a história nos remete às fábulas, né, que a gente ouvia, né, que a mãe lia para a gente, e a avó lia, enfim, a professora lá na roda de histórias. E então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas aqui no Brasil, sabe? Nós, na aula anterior, nós vimos as invasões francesas, né? Os franceses que tentaram se estabelecer no Brasil. Todo torto. Os franceses que tentaram se estabelecer no Brasil duas vezes. Primeiro, os franceses tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro, né? A chamada França Equinocial. Foram expulsos lá pela turma do Estácio de Sá e depois, já no governo mais para frente, né, eles tentaram no século XVII chegar aqui no governo, não, desculpa, na França Equinocial. Né? França Equinocial lá em São Luís do Maranhão, de onde acabaram também sendo expulsos. Tudo isso tem um contexto maior que eu queria que vocês lembrassem, que é a união. Olha, eu estou com um chifre aqui. Cara, isso aqui é porque eu bati a cabeça no armário por causa da Capitu. Bom, mas então, tudo isso está num contexto maior, que é o contexto da União Ibérica. Queria tanto que vocês lembrassem da União Ibérica, sabe? Porque a União Ibérica é aquele momento em que a coroa portuguesa e a coroa espanhola se tornam uma só. E teve muitas consequências para o Brasil, a União Ibérica, quando morreu Dom Sebastião, e aí Felipe II da Espanha, Felipe III, terceiro e quarto também da Espanha, né, os três mandaram no Brasil, de 1580 a 1640. Na primeira união, não. Isso, na primeira união ainda não. Ainda era o sistema de governadores gerais. Agora, na segunda invasão francesa, ótima pergunta, muito relevante. Ótimo. Na segunda invasão francesa e nas duas invasões holandesas já era a União Ibérica. Tá? Já era a União Ibérica. Muito bem. Vamos avante. Eu fiz aqui uma pequena apresentação para a gente. Dar uma olhada nesse negócio aí, quer ver? Vamos pegar aqui. Tem algum lugar. Ah, tá aqui. Olha aqui. Aí semana que vem a gente corrige todos os exercícios dessas aulas aí. Essa aula de hoje, então, é a aula número 46. Ela está na página 329, né? Em geografia a gente está um pouquinho mais avançado, né? Olha aqui, acho que em geografia eu não enrolo tanto, né? Eu não fico falando. Então, relembrando a União Ibérica, ó. Por conta da União Ibérica, lembra, pessoal? A Holanda, aquilo que nós chamamos hoje de Holanda, estava em guerra com a Espanha, porque a Espanha é que comandava a Holanda. E na União Ibérica, a Espanha se juntou a Portugal. Então, Portugal e, por tabela, o Brasil passaram a ser inimigos da Holanda. Ora, se a Espanha está controlando o comércio de açúcar aqui do Brasil, vou pôr um Brasilzinho bem pequenininho aqui, ó, Brasil, né? Ligado a Portugal, que está ligado à Espanha. Se a Espanha controla o comércio de açúcar aqui e está em guerra contra a Holanda, então nós temos uma guerra entre Espanha e Holanda, a Guerra dos 80 anos, tá? Aqui, ó, a guerra pela independência da Holanda. A Holanda conseguiu a independência depois, tá? Vai conseguir sua independência e no século XVII a Holanda vai ser uma grande potência. Bem, se a Espanha e a Holanda estão em guerra, e a Holanda participa, como nós já vimos, do comércio de açúcar aqui do Brasil, como é que eu, rei da Espanha, deixar os holandeses participando aqui? Eu vou tentar tirar os holandeses do comércio de açúcar, porque eles estão ganhando dinheiro com o produto das minhas terras para lutar contra mim. Isso não faz sentido.
Então, o rei da Espanha tira a Holanda do negócio do açúcar, ó. Proíbe os holandeses de continuar no negócio do açúcar. Os holandeses eram encarregados do refino e da distribuição do açúcar lá na Europa, que é a parte mais lucrativa, tá? Pro, eles tinham um acordo, não tinham? Tinham com o Duarte Coelho, que era donatário lá de Pernambuco, que era o lugar mais próspero do Brasil naquela época. Inclusive, quando ia algum paulista lá para Pernambuco, e São Paulo era o lugar mais pobre, né? Aí, quando ia algum paulista para lá, eles falavam: ih, lá vem esses paulistas encher o saco aqui e tal. Então, né, o Nordeste brasileiro era muito desenvolvido. E dentro do Nordeste, não é à toa que a nossa capital era lá, né, em Salvador. E dentro do Nordeste, Pernambuco era a capitania mais desenvolvida por conta desse acordo que você lembrou entre os espanhóis, entre os holandeses e os brasileiros, né? Agora Esse é o contrário, né? Eles vêm para São Paulo para. para arrumar emprego, a coisa virou, né? A coisa já, se bem que nem estão vindo tanto, mas virou. Bem, esse é o líder lá da Holanda, né? O cara que participou das guerras lá da independência holandesa. O nome desse cara era Guilherme e o apelido dele era O Taciturno, né? O cara que nunca dá risada, dá para perceber, né? Guilherme O Taciturno. Dizem que ele nunca foi visto dando risada, tá? Esse Guilherme o Taciturno foi o artífice, o arquiteto da independência da Holanda. Aí os holandeses, para não sair do negócio do açúcar, decidem invadir Salvador, decidem invadir a Baía de Todos os Santos. Olha aqui, né? Baía de Todos os Santos. Os naviozinhos à vela aqui, né? Na verdade, Salvador era a cidade baixa, tá aqui, né? Como é até hoje, né? E a cidade alta. Hoje em dia aqui tem o famoso elevador Lacerda, né? Aquele elevador que junta a cidade alta e a cidade baixa. Bom, então eles tentam invadir Salvador em 1624. Os holandeses, erroneamente, achavam que poderiam, dominando Salvador, dominar também todo o Brasil, que dominando a capital, o resto do Brasil cairia. Erraram, erraram rude, erraram feio. Vieram para Salvador com 26 navios, mas acabaram ficando cercados lá em Salvador. Os brasileiros se recusaram a se entregar, tá? Isso aí é a hora da invasão mesmo, né? Um retrato da invasão holandesa lá em Salvador, né? É, os brasileiros se recusam a se entregar. Eles se retiram, liderados por um cara chamado Matias de Albuquerque, né? Eles se retiram para o interior, uma cidade chamada Santo Antônio da Purificação, onde nasceu Caetano Veloso, por sinal, e Maria Bethânia. Bom, mas enfim, isso não interessa. Esses caras, então, os holandeses, têm que enfrentar os brasileiros que saem daí liderados pelo Matias de Albuquerque. Olha lá. Só que os brasileiros tinham uma vantagem. Eles conheciam o território, eles andavam junto com os índios, eles conheciam os atalhos, os caminhos, né? E eles lançam então esse novo tipo de guerra contra a qual os holandeses não estavam acostumados. Então os holandeses, com aqueles uniformes deles lá da Europa, frio, né? Aquelas armaduras, aquela coisa toda, andando no meio da selva tropical ali, da Mata Atlântica, da Bahia, né, não tinha como eles ganhar. Né, eles se enroscavam todos, suavam, ficavam numa situação desesperadora. E os brasileiros, ao contrário, andavam com roupas mais leves, utilizavam mão de obra escrava para carregar as armas deles, então eles podiam se deslocar mais rápido, além de conhecer o terreno, como eu falei. De tal maneira que, no final das contas, os holandeses ficaram cercados. Os holandeses ficaram cercados em Salvador. Olha lá, eles não conseguiam mais sair de Salvador. Eles diziam que, quando eles punham a cabeça para fora, tinha um brasileiro para atirar neles. Bem,
O que o rei da Espanha então fez? O rei da Espanha juntou navios de várias áreas do reino, né, do seu império. Lembra que o Império Espanhol era gigante, né? E mandou esses navios contra os holandeses aqui em Salvador, para expulsá-los de uma vez por todas. Então eles estavam cercados por terra, pelos brasileiros, e pelos navios da Espanha e de Portugal e de todos os povos vassalos do rei da Espanha, né? Por isso, Jornada dos Vassalos, né? Então, eram lugares que ficavam na dependência lá do rei da Espanha. Esses caras, então, cercaram pelo mar. E aí os holandeses tiveram que se entregar. Os holandeses se entregaram, né? Voltaram lá para a Holanda e o Brasil ficou livre deles. Mas eles decidiram voltar. E aí voltaram para valer. A primeira tentativa deu errada, né? 24 e 25, eles decidem voltar para cá. Quando eles voltam para cá, eles preparam o terreno primeiro juntando dinheiro através do saque. Então, piratas holandeses, os holandeses eram grandes piratas, tá? Eles atacavam tanto o litoral brasileiro, que era muito desprotegido, quanto o Caribe, né, as ilhas lá do Caribe, que pertenciam à Espanha. Para quê? Para saquear. Corsário é a mesma coisa que pirata, né, um pirata autorizado pelo governo, né? Para saquear, para pegar ouro, pegar prata, ó, legal, pegar prata, pegar ouro, para conseguir dinheiro para ocupar o Nordeste brasileiro. E foi o que eles fizeram. Então, em 1630, né, eles foram expulsos em 25, né? 5 anos depois, eles voltaram e ocuparam as cidades de Olinda e a cidade de Recife, que naquele tempo era uma cidade só, tá bom? Naquele tempo era um lugar só. Em Olinda moravam os senhores de engenho e em Recife moravam os comerciantes. Era mais ou menos assim, tá, pessoal? Era, na verdade, Recife era um bairro de Olinda, vamos dizer assim. Os casarões, né, que estão lá até hoje em Olinda, quando vocês visitarem, vocês vão ver. Os casarões, os sobrados e tal, de Olinda, né, era a casa dos senhores de engenho. Geralmente eles eram brasileiros, né, eram nascidos aqui no Brasil. E lá no Recife ficavam os comerciantes portugueses. Inclusive no século XVIII isso aí vai dar origem à Guerra dos Mascates, mas é outra história. E aí os holandeses ficam lá, né? Chegam em Pernambuco, se instalam em Pernambuco, e olha quanto tempo eles ficaram. 24 anos. É bastante tempo, né? 24 anos, praticamente uma geração inteira. Não é à toa que no Brasil ainda tem muita gente que chama Vanderlei, né? Que foi um nome aportuguesado aí dos holandeses. Ainda lá no Nordeste também, em Pernambuco, você encontra muita gente lá, uh, loura de pele, a pele mais escura, né? Só que louro e de olho azul, descendentes dos holandeses, tá? Eu dividi essa ocupação em algumas fases. Numa primeira fase, os holandeses, com aquele dinheiro todo que eles tinham arrecadado e tal, eles avançaram sobre várias regiões do Nordeste a partir de Pernambuco, aonde se produzia açúcar, tá? Então eles foram para Paraíba, foram para o Rio Grande do Norte, foram para o Ceará, tá? Conseguiram espalhar bastante a influência deles, quase encostando lá em São Luís do Maranhão. Inclusive contando com a ajuda de moradores aqui do Brasil. Por quê? O que eles queriam era, os moradores aqui do Brasil, plantar cana-de-açúcar. E os holandeses queriam vender cana-de-açúcar, né? Logo, um complementou os interesses do outro, né? Essa ocupação, então, teve um apoio muito grande de espiões, ó, espiões, né, que falavam para eles sobre a política local, quem era inimigo de quem. Teve um deles, inclusive, o Antônio Dias, né, que entrou aí para a história, depois ele teve que mudar para a Holanda, senão ele ia ser morto. O apelido dele era Papa Robalo, né? Papa Robalo. Robalo é aquele peixe, né? Papa Robalo. Porque aí tem uma historinha por trás, né? Primeiro, a família dele era de pescadores, né?
e ele depois se tornou espião a serviço dos holandeses. E, em segundo lugar, esse Antônio Dias, vamos dizer assim, tinha uma boca grande, né? E o robalo é um peixe grande, né? Então, um papa robalo. Bem, e também esse cara aqui, ó, o Calabar, Domingos Calabar, né? Que conhecia todas as forças militares portuguesas, conhecia a disposição das tropas, conhecia como os brasileiros lutavam e passou a ajudar os holandeses. Ele traiu Calabar, traiu os portugueses, né? Até porque ele nem era português, ele era brasileiro, né? Inclusive dizem que ele era fruto da mestiçagem, né? Entre um homem português e uma mulher afro-brasileira. Bem, e aí então, graças à ajuda do Calabar, graças à ajuda desses espiões, os holandeses conseguiram se estabelecer em praticamente toda a costa nordestina. Ó, então, Fortaleza aqui, né, no Ceará, a cidade de Nova Amsterdã, que eles chamaram de Natal, né, por causa do Forte do Presépio que tinha lá. Então, tudo isso aqui era território dos holandeses. Tudo isso aqui era território holandês, né? Uma pequena faixa aqui desabitada, né? Aqui está domínio português, mas é desabitada, tá? E a nossa capital está aqui, ó, como eles chegaram pertinho da capital, né? Chegaram muito perto da capital. Tá? Então, os holandeses conseguiram se estabelecer em toda a zona produtora de açúcar aqui no Brasil. E foram além, né? Nós temos uma segunda fase aí, ó, de 35 a 37, né, em que os holandeses mandam para cá um dos seus príncipes, a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma espécie de empresa holandesa, né, que controlava esse processo todo, manda para cá um nobre holandês, assim, de alta estirpe, né, o príncipe Maurício de Nassau e Siegen. Ele é mandado aqui para o Brasil com um montão de dinheiro, né, e começa a desenvolver essa colônia, né, que é a Nova Holanda. Quando vocês forem a Recife, lá em Pernambuco, não deixem de visitar o Recife Antigo. Recife Antigo, o conjunto lá de construções do tempo dos holandeses. É maravilhoso, tá? E aí, então, ele vai reformar o porto do Recife, né? Ele vai fazer uma série de melhorias. Esse cara aqui, ó, olha aqui, ó, Maurício de Nassau e Siegen, tá? Que é segunda e terceira fase, uma grudadinha na outra, né? Então, o Conde Maurício de Nassau vai trazer para cá o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul, vai trazer pintores, Franz Post, né, para mostrar como era a nossa fauna, a nossa flora, vai trazer uma missão científica, cientistas para estudar o Brasil, tá? Aquela região ali, um cara extraordinário, esse Maurício de Nassau. Ele faz empréstimos para os senhores de engenho reconstruírem os seus engenhos, né? Tá? Para poder fazer aí a retomada da produção, né? Com devido à fuga de escravos, inclusive muitos desses escravos vão formar lá o Quilombo dos Palmares, né? Em Alagoas, tá? Os holandeses vão para a África e dominam portos africanos de onde saíam os escravos, repito, para reorganizar a produção açucareira, né? Tá ok? Muito bem. Olha cada coisa boa que ele faz, né? Esse cara foi excelente. Ó. Então, engenhos que haviam sido abandonados são adquiridos e depois repassados para outros proprietários, né? Tá vendo? Aqui, aquilo que eu falei, ele vai ocupar as regiões de onde saíam os escravos africanos para garantir fornecimento de mão de obra aqui para o Nordeste brasileiro. Ah, os brasileiros plantavam só cana-de-açúcar. O Nassau falou: não, não é possível. Vocês têm que deixar um certo
uma certa parte da fazenda para plantar mandioca. Senão, que é a base da alimentação. De acordo com o número de pessoas que o fazendeiro tem que alimentar, ele vai ter que plantar uma certa quantidade de pés de mandioca. Senão, as pessoas morrem de fome, né? E aí ele conseguiu resolver a questão da fome, né? Utilizando uma parte dos latifúndios que só produziam cana-de-açúcar para produzir também mandioca. Um cara extraordinário. Ele era tão bom, mas era tão bom que foi mandado embora do Brasil, né? A Companhia das Índias Ocidentais chamou ele de volta. Algumas pessoas dizem que é porque a Companhia das Índias Ocidentais estava com medo de que ele quisesse tornar a região ali dominada pelos holandeses numa área independente da Holanda, queria fazer um país ali, né? Inclusive, Recife foi chamada a partir de então de Cidade Maurícia, né? Ele não, por causa do Maurício de Nassau, ele não queria voltar para a Holanda, não queria, né? Ele melhorou muito essa região. Olha aí, ó, o Brasil, os dois caras aqui, dois cientistas, né? O Mark Graf e o Piso, e o Franz Post, né? E o Eckhout, né? O Mark Graf e o Franz Post eram os líderes dessas missões, né? Eles começaram a retratar a fauna, a flora brasileira, os tipos brasileiros, né? Pela primeira vez isso aconteceu, né? Então os holandeses foram os primeiros a retratar o Brasil. Tudo isso no governo de Nassau. Só que o Maurício de Nassau foi chamado de volta e a Holanda começou a sacanear os brasileiros, né? Então, ele foi demitido, voltou para a Europa, inclusive lá para poder participar da Guerra dos 30 Anos, o Nassau, inclusive, participou dessa guerra, né? Tem uma parte bonita da participação dele lá na Guerra dos 30 Anos, na Europa. Os holandeses queriam aumentar a exploração do Brasil. E o Nassau era contra. Ele achava que já estava dando lucro suficiente, que se você começasse a explorar demais, os brasileiros iriam se revoltar. E foi o que aconteceu, né? Lá na Europa, em Portugal, acabou a União Ibérica, né? Essa aqui é a restauração dos Bragança, né? Esse cara com a coroa é Dom João III, Dom João III, né, recebendo a coroa de rei de Portugal. Então houve a separação novamente entre Portugal e Espanha, né? E os portugueses não tinham nenhum problema com os holandeses, tá? O que nós vamos ter agora, olha lá, é que nós vamos ter Portugal retomando sua autonomia sob a liderança do Duque de Bragança, Dom João IV, desculpa, não foi Dom João III, Dom João IV, tá? Assim, com o fim da União Ibérica, nós temos a assinatura de uma trégua entre a Holanda e Portugal. Só que os brasileiros não queriam saber dessa trégua. Portugal, inclusive, nessa época, andou pensando em entregar o Nordeste brasileiro definitivamente para os holandeses, né? Então, os brasileiros furaram essa trégua aqui, a trégua dos 10 anos. Trégua dos 10 anos. Tá? E ficou acertado que os holandeses iriam se retirar do Brasil, né, assim que eles tivessem pego de volta o investimento deles aqui. Tá? Só que os brasileiros não estavam afim disso, não. E se levantam na famosa insurreição pernambucana. Essa é uma cena da famosa Batalha dos Guararapes. Quando vocês forem a Recife, vocês vão desembarcar no aeroporto dos Guararapes. Aí vai uma van levar vocês para os hotéis lá, né, na região da Boa Viagem ali, da praia. E essa van vai pertencer à Companhia de Turismo Guararapes. E ela vai pela Avenida dos Guararapes e vai passar em frente ao Palácio do Governador, que é o Palácio dos Guararapes. Lá em Pernambuco, tudo em Recife principalmente, tudo é dos Guararapes, para lembrar essa batalha, a Batalha dos Guararapes, né? Essa batalha foi em 1648, né?
e foi pintado esse quadro em 1903, né? Ele terminou em 1903, tá? Então, né? É aí também o início do exército brasileiro, porque essa rebelião, a insurreição pernambucana, é uma insurreição brasileira. Portugal não estava ligando muito, não. Só quando os brasileiros conseguem derrotar os holandeses na Batalha dos Guararapes e na Batalha do Monte das Tabocas, é que finalmente Portugal, né, quando o jogo já estava ganho, Portugal se interessa no negócio. Se interessa em ficar com o Brasil de novo, né, com o Nordeste brasileiro. Tá? Bom, quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles levam com eles, né, eles levam embora com eles para as ilhas que eles tinham lá nas Antilhas, ó, eles levam com eles a tecnologia da produção do açúcar, né? E aí eles começam a produzir açúcar lá nas ilhas deles, Curaçao, né, as Antilhas holandesas, né? Também lá na Europa, descobre-se como obter açúcar de uma planta de clima temperado, que resiste ao frio, a beterraba. Então, o açúcar de beterraba, mais a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, derruba os preços do açúcar lá na Europa, o que provoca grandes prejuízos para os brasileiros, né? Então, os senhores de engenho começam a ficar numa situação mais incômoda, vamos dizer assim, tá? E, inclusive, o Brasil depois vai entrar num outro ciclo econômico, que é o ciclo da mineração, tá? Então, os holandeses enfrentam os brasileiros, acabam perdendo, né? Ó, e aí nós temos, inclusive, a primeira rebelião nativista efetivamente brasileira contra um invasor estrangeiro, sem a ajuda de Portugal, sem a ajuda de Portugal, os três grandes líderes dessa insurreição contra os portugueses são um português, o André Vidal de Negreiros, um índio da tribo Poti, os potiguaras, né? Felipe Camarão, aliás, Poti quer dizer camarão, e Henrique Dias, um filho de ex-escravos, né? Ele ex-escravo, o pai dele também ex-escravo, o avô dele havia sido escravo. Então, um índio, um brasileiro e um afrodescendente, né, um afro-brasileiro, conseguem tornar aí o Brasil livre do domínio estrangeiro. Tá? Os portugueses, como eu disse, só se interessaram pelo negócio em 1647, quando o jogo já estava ganho. E, finalmente, em 61, né, foi assinado um tratado pelo qual os holandeses abriam mão do Brasil em troca de 63 toneladas de ouro. E aí eles abrem mão de invadir o Brasil. E né, ficam com esse ouro todo e Portugal fica com o domínio do Brasil. Tá bom? Essa é a aula sobre a invasão holandesa, né? As invasões holandesas. Depois disso, ninguém mais se meteu a besta, né, pessoal? Se o Brasil fosse holandês, olha, eu acho que talvez fosse diferente, né? Talvez fosse diferente. Se bem que os holandeses ficaram na Indonésia 500 anos e não resolveram nada, mas sei lá. Bom, agora, pessoal, vamos pensar um pouquinho na nossa lição, né? Olha aí a lição de casa para vocês me mandarem, que amanhã nós vamos fazer a correção dos exercícios da unidade das invasões estrangeiras, né? Os brasileiros, espera aí que eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Os brasileiros seriam os portugueses, africanos e indígenas. Isso, a nossa etnia é a mistura desses três grupos, né? Isso, os europeus, os africanos e os brasileiros. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, o Brasil é um encontro de ninguém-dades. O João Ninguém português encontrou com o João Ninguém índio, que encontrou com o João Ninguém africano aqui no Brasil. Os três se misturaram e deram origem à nossa raça. Bom, pessoal, resumindo. Vamos vir aqui.
resuminho, que é dessa parte das invasões holandesas, né? As invasões. Ah, vocês já fizeram. Já fizeram. Quem não fez, deve fazer, tá? As invasões estrangeiras. Quem não fez, deve fazer. Da página 20 até a página. Curtinho. Da página 20 à página 23. Da página 20 a 23. Quem não fez. E os exercícios, lembrando, né? Os exercícios dessas duas aulas, tá? Da aula. Peraí. Vocês estão me apressando hoje. Peraí. Olha aqui, pronto. Da aula 45 e da aula 46. Isso, me manda os exercícios. Ó, pessoal. Não, só TM. Só a tarefa mínima. Quem fizer o TC e quiser mandar, ótimo. E quem fizer TMTC, tarefas de casa e tarefas de classe, né? Enfim, tarefa mínima e tarefa de casa, pode também tirar dúvidas comigo. Ó, professor, não consegui resolver tal exercício, tal. Pode fazer. Mas para mandar só para eu dar visto lá e marcar no diário, só TM, tá bom? Só tarefa mínima. E amanhã nós vamos corrigir tarefas mínimas da aula 45 e da aula 46. Tá bom? Não havendo mais nada, namastê, até amanhã. Namastê. Fique Até, com professor. Deus. Tchau, pro. Tchau, minha gente. Tchau, pro. Tchau, um bom dia, cheio de